Pessoal, boa noite. Bem-vindos novamente ao canal Jonas Lire. Sempre um prazer receber você por aqui. Vamos terminar esse capítulo sobre as guerras nesse vídeo. Então nós tivemos duas grandes guerras. Mas o que tem entre essas guerras? O que isso pode nos dizer hoje? E ainda, o que havia na época daquelas guerras que repercutem historicamente até hoje? Então, a Primeira Guerra Mundial, ela foi começada pela Alemanha. Era uma das envolvidas e foi quem mais perdeu na Primeira Guerra. Nessa tentativa da Alemanha de vencer a guerra, eles queriam que a União Soviética, na época, quer dizer, a União Soviética ainda não, a Rússia entrasse na guerra a favor juntamente com a Alemanha. Então, para isso, a Alemanha financiou Lenin contra o czar Nicolau, o último dos czares da Rússia, que acabou culminando na, entre aspas, Revolução Bolchevique, que culminou no marxismo cultural, ideológico, que tem nos atrapalhado tanto até hoje. Então, a Primeira Guerra, de 1914 a 1918, mas ela não começou exatamente em 14. Os acontecimentos de uma guerra, eles começam anos antes, de forma que a Segunda Guerra é um desdobramento da Primeira. A Segunda Guerra foi a Alemanha tentando novamente recuperar o que havia perdido na Primeira. Aí a gente lembra daquela frase, né? A paz que tem nesse mundo é um intervalo entre duas guerras. Então, entre a Primeira e a Segunda, foi só um intervalo pequeno. E, na verdade, lá para 30, mais ou menos, já havia começado o que culminaria no início da Segunda, em 39. Então, nós podemos ver que uma foi desdobramento da outra e que a guerra nunca explode, nunca irrompe de uma vez só. Tem o que chamamos, né, as pequenas escaramuças, ou guerras menores, ou confrontos que não ficam com grande registro histórico, mas que acontecem e que culminam com a guerra maior. Então, lá pelos anos 90, eu errei por alguns anos, que eu achava que a guerra ia ser lá por volta de 15 a 20. Então, não veio. Ela está vindo agora. Essa guerra na Ucrânia, ela é bem maior do que nós estamos vendo aqui na América Latina. Porque a América Latina está envolta em tantos problemas que nós estamos preocupados. Logicamente, nós estamos preocupados conosco. Por isso, nós não estamos vendo a profundidade dessa guerra na Europa, que já não é só uma guerra europeia. Na verdade, essa guerra já chegou na América aqui. Por quê? Através do que é chamado guerra de procuração, os Estados Unidos já estão guerreando com a Rússia. A Europa está guerreando com a Rússia.
Então, isso só não irrompeu ainda, mas já está acontecendo. O Putin já está derretendo a França. A França já está em frangalhos. A Itália, como ganhou uma direitista lá, está bem. Mas o mais da Europa está passando aperto. Passando muito aperto. E os Estados Unidos, que também está nas mãos, mesmo que temporariamente, dos democratas, que são os comunistas que eles têm lá, os progressistas, socialistas, que não socializam nada, não progridem em nada e não comungam nada que não seja miséria. O bom é que nos Estados Unidos e em países desenvolvidos como na Suécia, Noruega, Finlândia, que por hora estão nas mãos da direita, a eleição nos próximos 4 anos é garantida. Então, certamente, o velho decrépito que está lá na Casa Branca não fica. Em 24 ele sai. E os republicanos devem voltar. E vão estar alinhados conosco aqui e a prosperidade volta. Então, para terminar mais ainda o nosso capítulo sobre guerras. Então, o que eu tenho para dizer? Que a Terceira Grande Guerra já tem um estopim bem iniciado. Eu já diria que já está bem avançada essa Terceira Grande Guerra. Falta pouco para irromper de uma forma mais estrondosa, de uma forma que atinja mais o mundo economicamente e também o impacto psicológico das pessoas no globo. Mas é questão de tempo. E no mais, existe também as chamadas guerras civis, que são guerras internas entre populações de um mesmo país ou território. Essas guerras acontecem quando a luta pelo poder dentro de um país ou território, ela passa dos limites políticos, alguém ultrapassa as linhas, então aqueles grupos que disputam o poder naquele país ou território entram em conflito de forças. Então, o conselho para uma população que está prestes a passar por isso é cabeça no lugar, olhos abertos, cuidado nas ruas, só saia se necessário, estoque de alimentos. Porque, às vezes, a guerra civil é inevitável. Ela vem, mas ela avisa que está vindo. Então, a guerra civil, ela não pega tanto de surpresa como outras guerras. Ela avisa que está chegando. Então, foi bom contar com vocês por aqui, mais uma vez, sempre no oferecimento da Drogaria Milênio e Garagem Coliseu. E amanhã nós voltamos com outro assunto. Talvez a gente já comece a falar de nova ordem mundial e nova era. Um ou outro, ou os dois. Amanhã eu decido. Até amanhã. Fiquem com Deus.